Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Álvaro de Toledo e Silva, advogado e historiador no estado de Goiás. Neste vídeo eu vou abordar, com base em fontes que foram extraídas do jornalista Timothy Fitzpatrick, do ex-agente do Serviço de Inteligência e Militar da Rússia, Ipatiev, como também em fontes que foram extraídas diretamente do governo do Estado de Israel. Algumas dessas informações que eu vou informar para vocês sequer foram traduzidas para o idioma português brasileiro. E qual que é o meu objetivo neste vídeo? Eu quero apresentar uma versão contestando uma falsa imagem criada por uma direita que está sendo controlada, na verdade, pela esquerda internacional, de que supostamente o governo da Rússia, do senhor Vladimir Putin, poderia ser considerado teoricamente como conservador, nacionalista, cristão e que segue a boa moral e os bons costumes. Mas na verdade, tudo isso que é propagado em redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, tudo isso não passa de uma narrativa mentirosa e eu vou desfazer este mito de uma vez por todas. Recentemente, no ano de 2021, um homem que fazia parte do Partido Comunista Russo, conhecido como Alexei Olga, ele, que era um militante de esquerda e comunista, mantinha na sua residência rural a plantação e o cultivo de maconha, de droga. E essa erva era comercializada em escolas, universidades, estabelecimentos comerciais e outros locais públicos da Federação Russa. Sem contar que o senhor Alexei Olga, ele também gravava, como foi descoberto pela polícia, no seu computador foi encontrado mais de 80 gigabytes de filmes pornográficos, eróticos. E muito desse material obsceno tinha cenas de gravações que foram que mostravam esses atos sexuais sendo realizados com estudantes. E muitos desses vídeos contavam com a participação de pessoas que eram menores de idade, ou seja, crianças. Sem contar que a esposa desse cidadão também estava envolvida nesses vídeos que eram propagados via internet em troca de remuneração. E a esposa dele também aceitava a gravação desse material pornográfico, o qual era vendido em diversas plataformas virtuais da Rússia. Além do mais, é necessário fazer mais um apontamento. O Partido da Rússia Unida, como também o movimento Nacha, em conjunto com muitos dos parlamentares e da alta corte que é alinhada dos interesses do ditador Vladimir Putin, muitos deles fazem parte de uma máfia gay, sodomita, homossexual. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Pode parecer um absurdo, mas desde a Revolução de 1917, a qual contou com a participação de Nikolai Yezhov, que contou com a autorização do ditador e revolucionário Vladimir Lenin, um comunista e membro do Partido Bolchevique Russo, e também esse senhor Nicolau era casado com Shaya, uma judia. Eles foram responsáveis pela matança generalizada da família dos Romanov, que eram os imperadores, os czares da Rússia antiga, antes da Revolução de Outubro comunista. E no ano de 1934, como já não bastasse, o governo soviético abriu suas portas para a aceitação de toda espécie de abominação, bestialidade, degeneração sexual, ou seja, diversos estupradores, ladrões, assaltantes de bancos, bandidos, pessoas corruptas que faziam mau uso do dinheiro público, toda espécie de bandidagem e marginalidade que vocês cogitarem fazia parte do governo soviético naquele período, porque justamente era do interesse da ditadura
tanto leninista como também de caráter stalinista, a participação do crime organizado nas fileiras do seu movimento comunista. E isso é pouco comentado nas fileiras dos atuais militantes comunistas do Brasil. Sejam eles socialistas, petistas, psolistas, quase ninguém comenta um assunto tão bárbaro quanto este. Sem contar que a prática da bestialidade, que é o sexo que envolve homens com animais, ela é até hoje permitida na Rússia. Não só isso, como desde 1918, a realização do aborto em clínicas abortivas ainda é permitida pelos cidadãos russos. Qualquer mulher, que praticamente é a mesma coisa de você querer comprar uma balinha na feira. Qualquer mulher pode fazer um procedimento abortivo nos dias atuais da Rússia. E isso era algo garantido durante os tempos da Revolução. E é essa espécie de conservadorismo, que é essa falsa direita brasileira, a qual está a serviço do bolchevismo mundial, do comunismo, quer propagar e vender uma imagem falsa no Brasil? É isso que vocês planejam? Essa mentira, essa falcatrua, esse estelionato que vocês acreditam? Num governo que mata crianças no ventre das suas mães? É nessa bobagem que vocês acreditam? E o senhor Vladimir Putin tem plena consciência do que está acontecendo, porque existem pedófilos também que fazem parte do Partido da Rússia Unida. E também no Partido Comunista Russo. É horrível o que está acontecendo. Sem contar que o sistema de espionagem russo, o FSB, ele contrata e convoca e faz o chamamento de propósito, não só de homossexuais, mas também de outras pessoas envolvidas em práticas de perversões sexuais, como, por exemplo, abuso de menores, ou abuso sexual, ou assédio, que eles contratam as pessoas de propósito para que eles tenham em suas mãos uma espécie de poder político. Por quê? Como essas pessoas elas possuem já uma mentalidade fraca, porque elas podem se vender facilmente em troca da prática de prazeres hedonistas, materialistas, sexuais e eróticos, e elas estão envolvidas sim em abominações sexuais que são contra o heterossexualismo, elas acabam sendo mais vulneráveis a que o governo soviético, o Estado, que é a ditadura, tem em mãos provas comprometedoras que coloquem essas pessoas na prisão ou exponham a chacota, a vergonha pública alheia, acabem com a sua reputação popular. Por quê? São crimes abomináveis e práticas que são vergonhosas e pecaminosas, principalmente. E é justamente por isso que o serviço de inteligência, a monitoração pública, a vigilância, eles colocam de propósito pessoas que possuem essas perversões sexuais no controle de bancos, agências comerciais, corporações, sindicatos, na televisão, na mídia, no show business, no rádio, nos jornais, no controle do exército, em supermercados, em diversos setores da área do trabalho, da economia popular, da propagação de informações da imprensa. Isso é algo comum, plenamente sabido, mas que infelizmente pouquíssimas pessoas possuem a coragem de comentar a respeito dessa informação. Tanto é que desde 1993, durante o governo do senhor Boris Yeltsin, ele revogou a lei que proibia a sodomia. Essa lei foi removida. Não está mais em vigor no governo atual da Federação Russa. E desde então, muitos crimes que envolvem adultério, fornicação, estupro, masturbação em locais públicos, rituais de sacrifício humano, são realizados de forma comum na Federação Russa. E essa falsa direita conservadora brasileira, não só aqui, mas até mesmo aquele jornalista do Alex Jones, gostam de vender a falsa imagem que o governo atual do Vladimir Putin
realmente se importa com a preservação dos antigos e tradicionais valores da ortodoxia cristã. Além do mais, é muito estranho também mencionar mais um fator que quase ninguém comenta. Como é que um governo supostamente conservador, de direita, que defende a família, etc., e os laços sociais orgânicos de uma sociedade, ele permite a repressão, a censura, perseguição, matança e aprisionamento e banimento de civis que gostam de praticar e cultivar uma fé católica, evangélica, testemunha de Jeová e outros segmentos cristãos da sociedade contemporânea. Tanto é que tanto católicos quanto protestantes são perseguidos na Rússia, porque a Rússia ela só permite de fato a prática de certos rituais pagãos que são envolvidos diretamente com a bruxaria, ou eles permitem apenas a hegemonia da Igreja Ortodoxa Russa, que, por sinal, a ortodoxia cristã na Rússia não passa de uma enganação, porque nós sabemos que diversas autoridades do clero, sim, padres, bispos, arcebispos da Igreja Ortodoxa Russa, infelizmente, eles são monitorados, controlados e financiados, subsidiados e manipulados pela ditadura do senhor Vladimir Putin. E por que eu digo isso? Porque o serviço de inteligência do FSB russo, que na verdade não passa de uma atualização da velha NKVD, KGB, ele possui uma coerção, um controle coercitivo e direto sobre as autoridades clericais da Igreja Ortodoxa Russa. Muito daqueles padres que estão lá ocupando seus cargos no clero da ortodoxia cristã, na verdade, eles não são padres autênticos de verdade. Infelizmente, eles são espiões que estão a serviço do Kremlin, do interesse do governo soviético. Tanto é que o antigo diretor do FSB, o Nikolai Patrushev, ele mantinha arquivos, fotografias, filmagens em fitas cassete ou até mesmo CDs atualmente, que é muito usado, de muitos escândalos sexuais de altas figuras públicas, políticas, religiosas que fazem parte da sociedade, da cultura russa nos dias atuais. E isso até hoje é guardado no seu acervo histórico. Ele tem isso guardado e ele pode usar isso como prova caso ele queira derrubar alguém do trono, do poder. Se é que vocês me entendem a minha alegoria aqui. Infelizmente, muitos desses padres da Igreja Ortodoxa, na verdade, eles são agentes ateus, espiões ou judaicos que estão infiltrados nos altos escalões da Igreja Ortodoxa Russa. Eles não estão a serviço da propagação da fé de Jesus Cristo, dos 10 mandamentos, do ensino da Bíblia e dos rituais cristãos. Tudo isso é uma enganação. Até mesmo os rituais da missa da Igreja Ortodoxa Cristã da Rússia, na verdade, é tudo uma fraude, tudo uma enganação, é tudo teatrinho, é tudo um show que já é organizado previamente nos bastidores do governo da ditadura soviética russa, do senhor Vladimir Putin. E quase ninguém tem coragem de falar que, na verdade, é tudo um teatro para poder enganar a trouxa. E tem muita gente inocente, ingênua, para não dizer que tem muito otário que cai nisso, nessa conversa para boi do bico, conversa de fiado, com tudo conversando fiado aí, conversa de boteco. Infelizmente tem gente que cai nessa montagem, neste sistema fraudulento que é a atual Federação Russa, que na verdade ela está travestida de um governo soviético moderno. Isso sim, é uma modernização da antiga União Soviética, um governo militarista, ditatorial, absolutista, centralizador e estatista, que manda matar quem é contra a sua política de Estado ou quem manifesta uma opinião em contrário aos interesses da Igreja Ortodoxa Cristã, que ataca, vilipendia, ameaça, faz piada e persegue publicamente, silencia quem não tem a mesma fé que a Igreja Ortodoxa Cristã.
Tudo isso não passa uma grande palhaçada. Vale constar também que durante a breve gestão do senhor Yuri Andropov, que era um homem que fazia parte do sistema de inteligência e de espionagem secreto da KGB, que por sinal tinha vínculo com a antiga ordem secreta e maçônica dos Cavaleiros Templários do rito russo, o senhor Yuri Andropov, ele era responsável por recrutar meninas jovens, praticamente crianças, adolescentes, que eram usadas sexualmente no mercado pedófilo sexual da antiga União Soviética. Essas pessoas faziam parte da Liga da Juventude Comunista. Meninas jovens que eram membros, que eram integrantes dessa organização da Liga da Juventude Comunista, eram usadas como moeda de troca para satisfazer prazeres sexuais de turistas, visitantes, viajantes e estudantes que vinham de países estrangeiros, forasteiros, e que desejavam não só fazer uma visita às antigas instituições da União Soviética ou dos seus países satélites comunistas aliados, visitavam esses territórios que faziam parte da antiga Federação da União Soviética. Essas mulheres da Liga da Juventude Comunista, elas foram usadas como prostitutas de Estado. Ou seja, em síntese, o Estado da União Soviética, ele fazia o papel de cafetão da cultura sexual da Rússia. A União Soviética usava mulheres jovens como prostitutas do seu mercado sexual soviético. Ou seja, a ditadura, o Estado comunista russo soviético, era responsável, sim, por um mercado sexual clandestino que envolvia pedofilia, que é crime, que é uma abominação, um pecado mortal gravíssimo contra a honra de Deus. Usava essas mulheres jovens para satisfazer interesses de viajantes, de estrangeiros, que visitavam os territórios da antiga União Soviética. Isso é terrível, um pesadelo. E o interesse da União Soviética, era o cafetão nesse caso, a União Soviética ela pegava as informações que eram extraídas desses relacionamentos amorosos, sexuais e abomináveis com essas jovens soviéticas, colhiam informações para obter dados que faziam parte das tradições, questões sociais ou até mesmo informações secretas que envolviam a construção, edificação e manipulação de armas brancas, de fogo ou até mesmo nucleares que vinham de outros países. Inclusive, países que eram rivais, ou seja, as potências ocidentais e capitalistas, que eram considerados como adversárias dos interesses da antiga União Soviética e dos seus países satélites comunistas aliados. Isso é um fato pouco comentado, infelizmente. E até hoje a Federação Russa está por trás, sim, do mercado de prostitutas e atrizes pornográficas também de outros países do leste europeu, que são vendidas, comercializadas para o mercado sexual. E como eu posso provar isso para vocês? Ora, desde o início da década de 1990, vale ressaltar mais um fato interessante. Por que eu digo isso? Durante esse período, vocês sabem quem era o verdadeiro responsável pela indústria sexual, o mercado do erotismo do Estado de Israel, e que poucas pessoas comentam a respeito dessa informação? Era a máfia russa, que desde os tempos da antiga União Soviética até os dias de hoje, com a gestão do senhor Vladimir Putin e também do seu antigo parceiro Boris Yeltsin, é a máfia russa e os seus bandidos, criminosos, estelionatários, vigaristas, eles financiam o envio anual de mais de 2.000 mulheres para o território do Estado de Israel. E muitos judeus comercializam, eles vendem carteiras de identidade falsa
dentro do território do Estado de Israel para permitir uma entrada mais fácil dessas prostitutas de origem russa. E até mesmo o próprio Estado russo faz publicidade, campanha, propaganda para incentivar essa imigração forçada de mulheres russas que são vendidas como prostitutas para bordéis e cafetões do Estado de Israel. Essas mulheres são maltratadas, muitas delas são deportadas de volta para o Estado russo, algumas delas são presas, outras recebem um salário extremamente baixo e também fazem uso de drogas, elas são feridas, machucadas, sofrem agressões dos seus rufiões, dos seus cafetões. Infelizmente é um cenário muito drástico, terrível, horripilante, dantesco que está acontecendo, porque a União Soviética e até mesmo até os dias de hoje, a Federação Russa, do senhor Vladimir Putin, ela está envolvida sim com o comércio, o tráfico de seres humanos, os quais são vendidos como objeto, mercadoria barata, para o mercado sexual da prostituição no Estado de Israel. Mas não é apenas no Estado de Israel que isso acontece. Em diversos países do mundo, a Rússia está vendendo diversas mulheres como prostitutas e atrizes pornográficas, de acordo com o seu comércio e tráfico humano, para diversas regiões do globo. Vocês não acham isso estranho? Ou é só eu que estou percebendo essa porcaria que está acontecendo no mundo inteiro? E há pessoas que insistem em afirmar que essa máfia gay, sodomita e homossexual e pervertida que está no poder da Rússia, ela é o bastião dos valores tradicionais, cristãos, ortodoxos e que vai salvar o mundo e o Ocidente contra o ateísmo militante e o globalismo, sendo que isso não passa uma mentira. A Rússia é uma verdadeira maldição, é um pesadelo morar naquele país. E até mesmo vale ressaltar que desde a época da União Soviética era muito comum você perceber que os cafetões, chefes e rufiões do mercado sexual soviético, eles perambulavam normalmente pelas ruas e também ocupavam apartamentos, casas e edifícios dos antigos territórios da União Soviética. Eles tinham liberdade para participar do mercado sexual. E as prostitutas também conviviam nesses estabelecimentos voltados para o mercado do sexo. E isso não é muito comentado. É muito ruim o que está acontecendo no mundo todo. Tanto é que desde o início dos anos 2000 para cá, ou até podemos voltar para a década de 1960, com a introdução da teologia da libertação, tanto nos seminários católicos quanto evangélicos, infelizmente muitos padres católicos e também pastores, eles estão permitindo a entrada de homossexuais e pervertidos sexuais nas fileiras das suas igrejas. E isso também está acontecendo com muita frequência. E é sabido que muitas dessas pessoas possuem vínculos com ditaduras comunistas, como por exemplo a Rússia, a China, o Vietnã, a Mongólia, Coreia do Norte, etc. E também recentemente, muitas sinagogas nos Estados Unidos e no Canadá estão permitindo a aceitação e vínculos de rabinos homossexuais de forma bem declarada nas instituições judaicas e nas suas sinagogas. Ninguém sabe a que ponto o mundo vai chegar, porque a Bíblia sempre diz que essa prática da sodomia, do sexo anal, do estupro, da bestialidade sexual, ela é proibida abertamente na Bíblia. E para terminar, meu povo, eu sei que eu aprofundei demais, falei certas coisas que dão até nojo para as pessoas do senso comum, mas nunca leve em consideração certos indivíduos que gostam de se vangloriar dos títulos que possuem
Ah, eu tenho 2 ou 3 eu tenho 2 ou 3 títulos de pós-graduação, eu sou mestre, tenho um título de mestrado, olha o meu papel aqui, eu sou doutor, olha o meu título, meu papel de doutorado. Não confie nessas pessoas, porque nem sempre uma pessoa que tem esses títulos, ela tem um grande nível de sabedoria, de intelecto e de conhecimento. Muitas dessas pessoas são mentirosas, são enganadores, são oportunistas, são pessoas safadas. Ninguém é obrigado a fazer pós-graduação, ninguém é obrigado a fazer mestrado ou doutorado. Eu faço 4 ou 5 anos de um curso superior, ou se quiser eu faço um curso técnico e estudo o restante sozinho na minha casa. Porque eu não sou obrigado a fazer pós-graduação e nem mesmo mestrado ou doutorado. Não são títulos obrigatórios, eu faço se quiser, é algo voluntário. E tem que falar também que muitos desses ambientes que são ocupados por mestres e doutores, muitos deles, infelizmente, são esquerdistas. É válido ressaltar essa informação. Não confie em pessoas que gostam de ostentar sua honra com títulos, certo? Não confie nisso. Estudem sozinhos, vão atrás das fontes primárias. Consultem livros, bibliotecas digitais ou físicas, jornais, artigos da internet. Não confiem em mentirosos que vendem falsas fórmulas por aí ou que gostam de ostentar uma imagem bonita de conhecimento através de títulos. É como se fosse um pavão do intelecto, da sabedoria humana e do conhecimento, certo? Muito obrigado pela atenção de todos e fiquem com Deus e não confiem no governo mafioso e degenerado do Sr. Vladimir Putin.